Olá, meus amigos, eu tomei a iniciativa de gravar alguns vídeos para vocês hoje para conversarmos um pouco sobre o novo Código do Processo Civil. Desde 2010 nós temos um projeto em tramitação em Brasília e agora se avizinha a aprovação final desse projeto. Dizem que em 2014 ele será finalmente aprovado, dando-nos a perspectiva do convívio com o novo Código a partir de 2015. Como estamos diante de uma lei que é extensa, ela conta com um pouco mais de 1.000 artigos, é importante iniciarmos a discussão do projeto comparando ao modelo do Código de Processo Civil de 1973. Daí porque eu decidi pegar atos isolados do processo e fazer a comparação, ou seja, falar sobre o ato que hoje é disciplinado pelo CPC de 73, mas confrontar esse mesmo ato com a realidade do projeto do novo Código de Processo Civil. Como não poderia ser diferente, eu tenho de iniciar essa conversa olhando para o primeiro ato do processo, que é a petição inicial. Eu sempre disse, a petição inicial é o ato mais solene do processo. Por quê? Porque ela se submete ao preenchimento dos requisitos que estão no artigo 282. Ou seja, quando o autor elabora a petição inicial, ele deve indicar a autoridade a qual a peça é dirigida, nome e qualificação das partes, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com as suas especificações, o protesto pela produção de provas, o pedido de citação do réu e o valor da causa. Vejam, portanto, que esta peça processual ela é burocrática. Burocrática porque o Código exige o preenchimento de 7 requisitos. Mas isso tem a sua razão de ser. A petição inicial ela vai nos mostrar quais são os elementos do processo, quais são os elementos da ação, quais são as partes, qual a causa de pedir e qual o pedido formulado pelo autor. A petição inicial ela vai limitar a atuação do juiz. Isso está previsto nos artigos 128 e 460 do Código que hoje vigora. O que significa isso? Quando o juiz for proferir a sentença no término do processo, ele deve respeitar aquilo que foi solicitado pelo autor na petição inicial. Ele não pode prolatar uma sentença excedendo o que foi requerido pelo autor, sob pena dessa sentença ser invalidada ou reconhecida como um ato nulo. Isso é o que temos de realidade no Código atual. Olhando para o projeto do novo Código de Processo Civil e comparando as duas realidades, o que eu posso dizer a vocês? Dizer que temos apenas uma modificação prevista no que toca à petição inicial. Agora há pouco eu afirmei que a petição inicial se sujeita ao preenchimento dos requisitos que estão listados no artigo 282. São 7 requisitos. Olhando para o projeto do novo Código de Processo Civil, nós percebemos que o legislador responsável pela elaboração do projeto, ele incluiu a previsão de que o autor, seja qual for o rito, deverá, na petição inicial, incluir o rol de testemunhas. Esta exigência hoje é específica para as ações que têm curso pelo rito sumário. Doravante, com a aprovação do projeto do novo Código de Processo Civil, também nas ações de curso pelo rito comum ordinário, será obrigatória a apresentação do rol de testemunhas em companhia da petição inicial. Mas muito cuidado, enquanto que o não preenchimento dos requisitos que estão listados hoje no artigo 282 autoriza o magistrado a determinar a emenda da petição inicial, inclusive a extinguir o processo sem a resolução do mérito, o fato do autor não apresentar o rol de testemunhas em companhia da petição inicial não autorizará o magistrado a determinar a emenda da primeira peça ou mesmo o seu indeferimento. Ocorrerá tão somente a preclusão, a perda do direito de produzir a prova testemunhal. Após a apresentação da petição inicial, uma outra modificação é percebida quando confrontamos os dois textos. Hoje, o juiz recebe a petição inicial e, quando verificar a existência, a presença de um vício sanável, ele determina a emenda, o conserto da petição inicial no prazo de 10 dias. Olhando para o projeto do novo Código de Processo Civil, o que nós percebemos? Que, recebida a primeira peça e constatada a presença de vício sanável, o magistrado determinará a emenda, o conserto, no prazo de 15 dias úteis.
E, além do alongamento do prazo, da extensão do prazo, temos também uma modificação bastante importante. O magistrado não poderá apenas determinar a emenda da primeira peça de forma genérica, sem apontar qual foi o descuido praticado cometido pelo autor. Muito pelo contrário, quando determinar a emenda da petição inicial, ele terá de indicar expressamente qual dispositivo ou qual requisito não foi preenchido pelo autor, dando a ele a condição de emendar a petição inicial com a maior facilidade. Meus queridos amigos, essa era a conversa de hoje. Esse e outros assuntos serão explorados no nosso curso, que terá início na Livraria Cultura do Passo Alfândega no dia 6 de abril deste ano. Vocês podem acessar informações do curso pelo site www.misaelmontenegroadv.com.br. Até o nosso próximo encontro.